Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos internautas, sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós temos aqui conosco nossa querida companheira Thelma Alves. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. E como convidada nós temos Ana Teresa Camasmi. Ana Teresa, ela é psicóloga, filósofa, palestrante espírita e também coordenadora geral de treinamentos do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Ana Teresa? Bom dia, tudo Seja ótimo. muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Que coisa boa. Nesse mês de setembro, que nós desenvolvemos temas relacionados ao Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, a Comunhão Espírita de Brasília também tem acompanhado. E nós, do Papo Espírita, não podíamos deixar de conversar com os nossos internautas sobre o tema. Conversamos anteriormente com o José Carlos de Souza sobre Desistir Jamais, que foi uma reprise, também com Pedro Paulo Zal, sobre suicídio, causas, consequências e prevenção. E hoje nós vamos ter um tema extremamente interessante, motivador, com a Ana Teresa, que é a importância da vida. Ana Teresa, eu ouvi uma live sua que eu achei maravilhosa, e que você chama nessa nossa jornada desafiadora e apaixonante. A princípio, desafio e apaixonante parece ser uma coisa bastante oposta. mas eu gostaria muito que você conversasse conosco um pouquinho sobre esse seu olhar de ser uma vida, apesar de desafiadora, apaixonante. Então, olá, queridos internautas, né? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa conversa. Hoje a gente vai conversar sobre a vida, e conversar sobre a vida é conversar sobre a gente no sentido mais íntimo, né? Que é a coisa mais importante que a gente tem aqui, essa vida biológica temporária, desafiadora e apaixonante, né? É assim, desafiadora porque a gente está aqui num processo muito importante que é, ao mesmo tempo, terapêutico, mas também educativo, né? O processo que a gente tem aqui de vida, o tempo que a gente tem de vida biológica. Mas é apaixonante isso tudo. Se não fosse apaixonante, a gente não lutava tanto para ficar vivo, né? A gente luta muito para ficar vivo, a gente luta muito pela sobrevivência. A gente tem projetos, sonhos, nós temos um desejo da vida melhor, a gente tem filhos, que é coisa mais apaixonante, né? Se a gente não fosse tão apaixonado pelo viver, a gente colocaria filho no mundo, né? Então, a gente confia muito na vida, tendo filhos, querendo ter netos. Então, a vida ela tem essas duas faces que se entrelaçam, que ao mesmo tempo que a gente é tão apaixonado por ela, no sentido da gente ter uma ligação forte com a vida, mas é um desafio grande para nós, porque ela acontece totalmente fora do nosso controle, né? A vida não é o que a gente quer, o que a gente quer que aconteça. A gente até se esforça, tenta controlar a vida, tenta, não é? Mas a vida que acontece, a nossa vida, ela é um desafio constante, porque ela não segue um curso que está na nossa cabeça. A vida segue o curso necessário para cada um de nós, né? E embora a gente tenha um planejamento para a gente ter essa vida, esse planejamento ele não é determinista. Então, chega aqui, ele tem que se adaptar aos outros planejamentos que se entrelaçam com os nossos, né? Então, é um desafio a gente lidar com tanta imprevisibilidade, com tanta falta de controle, mas isso não tira a grandeza, isso não tira de forma alguma a beleza que é estar vivo, né? E ter a chance de viver. Será que esclareci aí as palavras? É isso, nossa, e desafiadora. A gente tem também que aprender um pouquinho a conviver com a frustração, não é? Olhar o desafio de outra forma. O que você acha do desafio na vida, Thelma? Pois é, eu acho que a gente vai se descobrindo e vai visualizando isso de uma forma assim, abraçando, né, a causa, né? Se você está se deparando com problemas, então você tem que entender
ver o que você pode resolver. Tem coisas que não são problemas, já são fatos consumados, né, Ana Tereza? O que você acha dessa colocação minha? Tem coisas na vida da gente que já chegam daquele jeito, né? Quando a gente tem, por exemplo, um filho que já nasce com uma deficiência qualquer, ou quando a gente mesmo, né, já nasce com algo que a gente vai seguir com aquela questão a vida toda. Realmente tem esses lances da vida, mas dependendo da maneira como a gente olha, a gente pode tornar isso uma oportunidade ou a gente pode tornar isso um obstáculo, depende do olhar que a gente tem. E no fim das contas, o que a gente vai entender é que o sofrimento todo tem a ver com uma questão de olhar. Tudo que a gente sofre, as dores físicas, morais, as dores emocionais, tudo o que a gente sofre, tudo depende do olhar que a gente tem para aquilo. E esse olhar quer dizer que significado que você dá, que sentido que você dá. Né? Por exemplo, na experiência do Ocidente, que é a experiência que a gente tem, né? Nós somos ocidentais, a gente olha a morte, por exemplo, de uma maneira muito pesada, no sentido da gente, quem não é espírita, né? Entende como fim de tudo, é perda de tudo. Os orientais têm uma visão completamente diferente do que é a passagem para o lado de lá, né? Então, isso vai mudar o sofrimento. Outro dia eu estava conversando com o pessoal aqui de casa. Quando eu era criança, uma mulher que era desquitada era quase um palavrão. Ah, fulana é desquitada, era uma coisa horrorosa, né? Fulano se teve filho antes do casamento, olha, ele é mãe solteira, aquilo era um segredo, ninguém podia falar e tal. Hoje, nem conhece essa palavra desquitada. Então, aquilo que era um sofrimento enorme, até sinônimo de exclusão social, quando eu era menina, não faz tanto tempo assim quando eu era menina, né? Hoje, dá vontade de rir se alguém falar isso, né? Então, o que é que nos fazia sofrer, o que é que nos faz sofrer hoje? Então, tem a ver com os significados que a gente constrói junto, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é bom, né? Então, a vida ela é um desafio enorme, mas é a gente que vai traçar essa linha do que vai ser motivo de sofrimento para mim ou não. Nossa, essa parte que você falou foi interessantíssima. A gente escolhe, né, o olhar que a gente vai ter das oportunidades desafiadoras, se vai ser na linha do sofrimento, daquela dor intensa, ou apesar da dificuldade, olhar com um olhar de esperança, né? Mas isso a gente não nasce já pronta para isso. Isso deve ser um processo, um desenvolvimento, não? Nossa, é um processo de aprendizado, né? Se na família que a gente nasce, essa família tem uma leitura de que tudo é muito pesado, tudo é muito sofrido, para a gente poder se libertar dessa visão familiar é um grande processo. Né? Então, assim, a leitura que a sua família faz tem tudo a ver com a leitura individual que a gente faz, né? Então, a gente aprende com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos familiares, o olhar que a gente tem para a vida. Por isso que eu gosto tanto de falar sobre o Evangelho no Lar, porque o estudo do Evangelho no Lar ajuda a ir transformando, modificando o olhar para a vida, sabe? Então, a gente precisa, de um certo jeito, começar a se perguntar, né? Mas o que é sofrimento para mim? É interessante essa questão do Evangelho no Lar. Eu conheço várias famílias que começaram a colocar o Evangelho no lar, então tinha pessoas da família que não aceitava de jeito nenhum, a pessoa começava, às vezes, no quarto sozinha, e com o passar dos anos, né, acabou agregando a todo mundo. Então, eu quero levar a Bíblia, outro, eu levo uma mensagem, então vai conversar sobre um fato corriqueiro que passou, né, um noticiário. Então, assim, vai agregando a todos, de acordo com a maturidade de cada um. E, às vezes, eu vi um caso que a pessoa que era espírita adotou o Evangelho, porque a pessoa fala assim, é meia hora, 1 hora, mas o companheiro dela não conseguia ficar 10 minutos. Então, fechou-se 5 minutos. Então, são 5 minutos, assim, importantes para que aquele casal agregue
uma energia mais salutar, uma energia mais benéfica a todo lar. Então, assim, você está colocando assim, mas a importância do evangelho no lar a todos os membros daquele núcleo familiar faz uma diferença muito, muito grande, né? Isso, porque é uma chance de a gente poder conversar sobre outras coisas que a gente nunca conversa. E uma delas, né, eu chamo isso de um encontro espiritual, né? A gente, quando fala de espiritualidade, espiritual, a gente confunde isso com religião, né? Espiritual é tudo aquilo que não é da dimensão do material. Então, conversar sobre a vida é uma conversa espiritual. Conversar sobre o ponto de vista que a gente tem sobre as coisas é uma conversa espiritual. Então, eu queria só ler uma frase aqui da Joana de Ângeles, que eu gosto, sabe? No livro Vida, Desafios e Soluções, ela diz assim: no ser humano, a vida se apresenta frágil e poderosa ao mesmo tempo. Olha aí, que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, só para acrescentar aí, né? A gente falando disso, dessa dimensão da vida, né? Então, por que eu acho que o Evangelho no Lar vai trazer essa diferença? Porque como a vida é frágil e poderosa, né? Quer dizer, são duas coisas difíceis até da gente juntar. Como é que ela é tão frágil e tão poderosa, né? Como é que a gente lida com uma distância tão grande, né? É isso porque a fragilidade da vida tem a ver com, por exemplo, nós estamos de quarentena em casa por causa de um vírus que a gente nem enxerga, né? Quão frágil a vida é que a gente pode pegar um vírus desse e morrer. Mas tão poderosa a vida é que a gente passa por tantas coisas na vida, tantos sofrimentos, tantas adversidades, e não é que a gente dá conta de fazer 90 anos, 100 anos, né? Então, assim, ela é tão frágil e tão poderosa. Então, a gente precisa de alguns encontros em casa para conversar sobre esse poder e essa fragilidade, para a gente poder ver como é que cada um está em relação a isso. Como é que está a vida para você? Como é que estão os seus movimentos de vida, né? Será que a família senta junto para conversar sobre os sonhos, os projetos de vida? Né? Nós, aqui em casa, nós fazíamos uma coisa muito interessante. Agora meus filhos já casaram, já estão longe. Agora o culto do lar só tem eu e meu marido hoje. Mas quando eles eram jovens, morávamos juntos, a gente fazia, assim, algumas brincadeiras na hora do culto. A gente escrevia no papel, por exemplo, os nossos projetos seguintes. E guardávamos. E a gente combinava de ler um tempo depois, no culto de novo. Como é que nós estávamos em relação àqueles projetos? Também escrevíamos um para o outro, né? O que a gente desejava um para o outro em relação àquele projeto, o que a gente achava que o outro tinha de muito bom que podia ajudar na consecução daquele projeto e tal. E aí depois nós nos reuníamos num outro culto para poder ler tudo aquilo. Que prazer que era isso! A gente não estava conversando sobre as contas que precisam ser pagas, ou o que cada um tem de defeito, o que me incomoda. Nós falávamos de futuro, falávamos de projeto, falávamos de sonhos, falávamos de confiança na vida. Porque quando a gente fala de futuro, de projeto, de sonho, a gente está falando de confiança, né? Olha, eu confio na vida. Não quer dizer que é uma determinação, né? Mas eu me abro para o que a vida pode me oferecer. Então, qual a parte que eu contribuo para que essas coisas possam, né, acontecer? Então, é isso, né? Eu acho que culto do lar é um momento assim de profundo amor que uma família pode ter. Muito bom. E é tão importante porque a gente sai da dimensão material, porque se nós ficarmos só na dimensão material, né, do que nos falta, dos sonhos relacionados a bens, a poder, nós ficamos tão reduzidos a coisas que são completamente impermanentes, não é? A gente mesmo percebe, hoje tem, amanhã não tem. Tínhamos uma liberdade de ir e vir tão tranquilamente, de encontrar nossos que saudade que dá isso, coração, né? Não é? De abraçarmos, e, no entanto, a impermanência de tudo que nos cerca na questão material, veio o vírus, como disse você, Ana Tereza, invisível, que nos impediu de fazer todas essas coisas. E por um abraço, hoje em dia, é muito suado, né? Temos que passar 15 dias de quarentena, limpar a mão, botar máscara, uma série de coisas para se ter um prazer de abraçar aquele, né? Aquele ser querido. Então, a gente tem que ter mesmo esse exercício no Evangelho, né? Ou em outras instituições, mas nós temos que ter a certeza de um futuro que somos. Nós somos um futuro, nós somos seres, almas, né,
que somos imortais no sentido de que nós podemos tranquilamente, nós podemos tranquilamente vivermos olhando para frente, né? Nossa, Desenvolver o tão nosso amor forte e a isso. caridade. É tão forte Sim? isso que você está falando aí, de viver, olhar para frente, que eu tenho a impressão que é o futuro que chama a gente para o presente. Né? Explica isso um pouco mais. Assim, nós somos os nossos sonhos mais do que a gente possa imaginar. É o futuro que faz a gente andar aqui, agora. Né? Dá um exemplo simples, assim, se eu falar para vocês assim, eu vou para Brasília mês que vem conhecer a comunhão espírita cristã, né? A comunhão espírita de Brasília. Vou, no mês que vem, conhecer a comunhão espírita de Brasília. Eu vou pegar o avião, vou encontrar vocês. Nesse mesmo momento que eu já estou falando isso, eu me imagino nessa sala que vocês falam. A sala ampla, cheia de janelas, que tem vários trabalhadores nessa casa. Eu me imagino... isso é questão de segundos. Eu me imagino abraçando a Miriam, a Thelma, a Ana, né? E a gente, como se a gente tivesse já se conhecido há tanto tempo, e não é verdade, né? Mas o poder que a gente tem de, ao se conectar com o futuro, ele se manifesta aqui no meu campo energético imediatamente, a ponto de eu conseguir imaginar essa cena. E nesse instante que eu me imagino com vocês aí, ao mesmo tempo, vem também as minhas experiências anteriores de ter conhecido outros grupos. Se foram experiências boas, quando eu penso na possibilidade de encontrar vocês, o meu coração já se alegra antecipadamente. Então, o futuro, estar com vocês aí mês que vem, que junta com as minhas experiências de conhecer grupos novos, me faz aqui no presente já sentir até ansiedade de pegar o avião. Então, nós somos seres temporais, né? Então, o futuro chama a gente, que revisita o nosso passado e a gente age no presente. Por isso que um paciente deprimido não consegue levantar da cama, né? Quem tem uma depressão grave. Porque para o deprimido, o futuro desapareceu. Então, isso é uma prova para mim que é o futuro que faz a gente sair da cama. É porque tem uma coisa à tarde para eu fazer, que de manhã eu estou rapidinho ajeitando as coisas em casa para eu de tarde dar conta do compromisso e assim por diante, né? Então, do ponto de vista espiritual, para a gente que tem essa estrada de entendimento, que a gente está aqui no processo evolutivo, vou usar até um termo que o Leon Denis usa no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele usa um termo bonito, ele diz assim, que a vida do espírito é um eterno processo de expansão e retração. Expansão e retração. Né? Retrai quando entra na carne, expande quando sai da carne. Né? Retrai quando encarna, expande quando desencarna. Né? Então, como a gente tem esse processo de expande e retrai, mas que tem uma finalidade aí, isso puxa a gente. Aí a gente olha para a nossa vida atual, mesmo que esteja assim, nossa, um aperto infeliz, né? Que esteja muito difícil atravessar, olha o futuro que te chama assim, não, mas olha só, isso aqui é um mundo de prova e expiação, nós estamos nos dirigindo para um mundo melhor, isso aqui é uma fase que eu preciso passar por ela bem para eu poder ter recursos suficientes de sustentar minha luz no mundo de regeneração, né? Porque o mundo de regeneração não é prêmio porque eu fui uma boa menina. O mundo de regeneração é que eu tenho condições de me sustentar no mundo de regeneração, porque tudo é uma questão vibratória, né? Então, espíritos que ainda habitam o mundo primitivo, eles não têm condição de sustentar sua presença no mundo de provas e expiações. Então, pensando nisso, eu vou olhando para as minhas adversidades atuais e penso, nossa, eu estou aqui conquistando recursos para eu sustentar minha presença no mundo de regeneração. Então, olha lá o futuro que me chama, né? Então é isso, assim, é o futuro que faz o presente da gente nesse sentido, sabe? É ele que convoca a gente. É porque um dia a gente vai ser mãe, que a gente melhora como pessoa, e assim vai, né? Nossa, e criar esse futuro, eu acho que é o grande segredo da vida, né? Porque, como você mesmo disse, Ana Tereza,
o futuro nos motiva, no presente, a criar ferramentas que nos sustente. E esse criar essas ferramentas, as ferramentas estão pautadas numa espiritualização, na crença do futuro, na crença de uma misericórdia maior, que vai além da minha frustração, da minha dificuldade, por não ter conseguido determinado bem ou determinada situação encarnada, né? Demandas, necessidades terrenas. Isso é muito importante, porque nesse mês, né, que nós estamos conversando sobre suicídio, me parece que a depressão e, às vezes, as ideações de suicídio, elas estão muito atreladas a essa temporária incapacidade de projetarmos um futuro de esperança, um futuro que nos motive, né? Seria isso mesmo? Sim, tem isso. Outro dia eu estava participando de uma conversa sobre por que na adolescência o suicídio é tão atraente. Por que tem tanta... Por que ouvimos tantas histórias, né, de suicídio na adolescência? E interessante que lá em Obras Póstumas os espíritos falam exatamente sobre isso, né? Que vai aumentar na nossa nova era tudo isso, né? Suicídio em jovens e crianças. E uma das possibilidades de entendimento disso, não é a única, é que os jovens se sentem ilimitados, não é verdade? A gente, quando é jovem, a gente acha que a gente pode tudo, e é necessário que seja assim, sabe? Se nós, enquanto jovens, não fôssemos idealistas, não fôssemos tão poderosos e tal, a gente não atravessaria, eu acho, que é a fase mais difícil de um espírito na Terra, eu acho que é a adolescência. Pelo menos nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acho a época mais delicada, mais desafiadora para o próprio e para a família, porque é um momento em que a personalidade, o eu, não está estruturado ainda, e está em processo de estruturação. E junto com essa ilimitação que acompanha, é como se tivéssemos a fragilidade e o poder, que a Joana fala, muito intensos no mesmo momento, no qual a gente tem poucos recursos psíquicos para dar conta disso. Então, por isso eu acho delicadíssimo. Mas, então, eu tenho a impressão que é uma coisa assim, como a gente, enquanto jovem, né, lá nos 16, meus 17 anos, 15, enfim, me acho poderoso pra caramba, posso tudo, mas algo em mim impede limite disso. Porque nós não aguentamos também a ilimitação, sabe? Nós somos espíritos infinitos, mas a gente tem uma contenção da matéria que nos ajuda. Essa contenção que o corpo dá para nós, esse continente, essa ancoragem que o corpo faz é muito boa para nós, né? Desviando aqui um instantinho, por exemplo, quando você fica muito irritado com alguém e você não explode, você, por exemplo, tem uma enxaqueca, né? Então, assim, o corpo enxugou aquela sua raiva intensa. Não estou dizendo que é bom sentir enxaqueca, mas só para vocês terem uma ideia do que o corpo faz por nós. Ele é o tempo todo nosso defensor. Ele enxuga tudo que dá. Tudo que a alma não resolve, o corpo resolve no lugar. Então, nós não aguentamos, nesse nível evolutivo que a gente se encontra, tanta ilimitação. Então, a gente tem o corpo como esse grande anteparo, sabe? Dessa infinitude, dessa imortalidade, né, que um espírito é. Então, a gente precisa lidar com a finitude que a vida biológica traz. Ela é ótima para a gente, porque a finitude do corpo nos ajuda a tomar decisões, né? Eu já estou chegando aos 40, eu tenho que ter filho, né? Eu tenho tal idade, eu tenho que arranjar um emprego. Então, a finitude do corpo, a finitude da vida, porque ela termina, nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a criar responsabilidade. Então, ajuda a gente na educação das nossas conquistas morais, enfim. E aí, na adolescência, essa limitação do corpo não está muito presente, porque o jovem tem uma força que não acaba, né, gente? Eles viram à noite, no dia seguinte vai para a escola tranquilamente, né? Eu, se eu não dormir de noite, no dia seguinte não sou ninguém, né? Então, assim, essa ilimitação que a gente vive na juventude, no sentido de eles se acharem superpoderosos, e um corpo com muita energia vital, muito fluido vital, fica faltando algo que delimite.
E eu fico pensando, o que é tão poderoso quanto a vida? A morte. Né? Então, é como se, de alguma maneira, os jovens tivessem um certo fascínio por esse limite. Mas não precisaria ser a morte. Existem outros anteparos que podem ajudar. Mas eu fico pensando se essa inclinação pela morte é como se fosse assim, algo que possa ser tão poderoso quanto isso que eu sinto, né? Então, eu penso, em sabendo disso, a gente que cuida de jovens, nós que somos pais e mães de jovens, ou evangelizadores de jovens, sejamos nós esse anteparo. Sejamos nós esses que podem dar limite. Não um limite coercitivo, mas poder ajudá-los a cuidar de tanta sensação de ilimitação, tanta sensação de tanto poder, né? Ajudar a dar um pouco de contorno, né? Eu me lembro minha filha, quando ela fez 18 anos, assim, na véspera, né? Isso já faz muitos anos, mas ela chegou para mim e disse assim, mãe, amanhã eu vou fazer 18 anos, uma aflição enorme. Amanhã eu já vou fazer 18 anos. Assim, minha filha, que maravilha, você vai fazer 18 anos. Mas, mãe, com 18 anos pode ser preso. Com 18 anos pode tirar a carteira de motorista. Com 18 anos já não é mais criança, já é responsável diante da lei. Ela fez uma lista do que aconteceu com 18. Eu disse assim, minha filha, mas isso tudo não vai acontecer amanhã. Isso começa amanhã. Mas você tem a vida toda para tirar a carteira de motorista, a vida toda para poder ser presa, se acontecer, a vida toda, calma, amanhã começa. Então, é isso, para o adolescente tudo é agora, e muito, e de uma vez só. Então, a gente que está ali do lado é o que vai dando a medida, calma, peraí, não é isso tudo, menos, eu estou junto, peraí, aí a gente vai dando a contenção. A contenção que para a gente na vida adulta é o corpo que dá para a gente o limite, para eles o corpo é ilimitado, né? Então, quem que pode dar essa contenção? O externo, que somos nós, né? Então, eu acho que aí que está o bacana de a gente poder entender assim, olha, Joana falou, ela é frágil e poderosa. Então, a gente vai dar limite para a face poderosa da vida deles e vai dar acolhimento para a face frágil da vida deles. Ana Tereza, haveria uma maneira de quem está externamente poder auxiliar nesse momento alguém que possa estar atravessando um momento de dificuldade na valorização, na importância da vida, nesse momento atual que nós estamos vivendo? Vamos dizer que a pandemia tenha agravado, tenha acentuado um pouquinho essa dificuldade de valorizar a vida presente que nós estamos vivendo agora encarnados. É que para a gente entender por que é tão difícil a valorização, é que tem um pontinho antes que é assim, o que acarretou essa aceleração que a tecnologia trouxe para a gente? Não é para botar a culpa na tecnologia, não, que graças a elas a gente está aqui. Mas ela trouxe para a gente pouca resistência para a frustração. A gente não aguenta esperar nada. Né? Eu conto para meus filhos, eles riem de mim quando eu falo para eles que quando nós éramos crianças, esperava o telefone da linha. E a gente ainda brincava, segura você um pouquinho aí, quando der linha me avisa. Era assim que a gente telefonava. E poucos eram os que tinham telefone. Né? Eu vi a televisão colorida chegar na minha casa pela primeira vez, quando eu era menina. Os meus filhos já nasceram com computador pessoal. Eu não, eu conheci computador pessoal no trabalho. Eles não, você vê que tem bebezinho com tablet no restaurante. Então, nós estamos aprendendo a lidar com essa nova era. Talvez eles, como pais, tenham mais habilidade do que a gente, que veio de uma desaceleração maior. Então, o que acontece? Pouca tolerância para frustração eu não aguento não algum. Qualquer não, eu já desisto daquilo. E está tudo tão à minha mão, é só apertar um botão, está tudo resolvido, que tudo aquilo que não acontece apertando o botão, eu não quero estar junto. Então, o que eu percebo nos jovens que eu tenho próximo a mim, que eles ficam presentes nas coisas até a página 2. Então, ao mesmo tempo que estão com o computador, estão no celular, estão com a televisão ligada, estão com a atenção multiplicada para várias direções. Então, não há tempo, não há condição deles estarem inteiros fazendo algo,
nutrindo a sua alma numa coisa, né? Eles acham que estão presentes com 3, 4 coisas, mas isso é uma ilusão, né? Por mais que o nosso cérebro seja maravilhoso, mas a nossa alma, ela tem um tempo diferente. As nossas emoções, elas são lentas em relação à nossa aceleração mental. Então, o que isso tem a ver com valorização da vida? Isso quer dizer o seguinte: toda vez que a vida apresenta um desafio que não vai ser resolvido apertando o botão, o que o jovem experimenta? Frustração. Eu não quero a vida assim. Então, se a vida é assim, trabalhosa, tem que... essa vida eu não quero. Eu quero a que se apresenta de uma maneira mais à mão para mim. Então, é um desespero de coisas maravilhosas o tempo todo. E isso não é possível. A vida tem lados pesados. A vida, nós estamos num mundo de prova e expiação, é isso mesmo. Adversidades virão, e adversidades necessárias até para a gente poder se desenvolver, crescer. É através do desafio que a gente cresce, não é verdade? Então, para valorizar a vida, eu preciso poder ter uma conexão da vida de um outro lugar que não seja pela utilidade. A vida não é para a gente fazer um monte de coisa e tirar nota 10 nesse monte de coisa, né? A vida, ela tem a sua face educativa, que vai requerer de mim um certo nível de entrega, que eu acho que os jovens estão aprendendo ainda a se entregar. Uma coisa que talvez já tenha sido natural em algum momento, hoje eu acho que para eles não. Não, é algo que eles vão ter que passar ainda alguns bocados, né? Eu acho que os sonhos de infância que eu tinha, os sonhos de adolescência que eu tinha, se eu contar para os jovens, eles vão rir de mim, né? Os sonhos de adolescente que eu tinha, né? Agora, se você pergunta para eles sobre os sonhos que eles têm, vocês vão observar que o futuro é curto. Tem pouca visão de futuro. Então, hoje, para a vida poder ganhar o tom sagrado que ela tem, a gente precisa ajudar os nossos jovens a sonhar. Sair um pouco desse desespero da saciedade do momento, do agora. Tudo tem que ser agora, mas e o amanhã? O que há no amanhã que pode me impulsionar? E voltando para o que a gente conversou antes, né? O que tem lá no futuro que me motiva? Aí eu acho que aí entra a gente, né? A gente, quanto adulto... Ana Tereza, eu gostaria que você até complementasse o que você estava falando sobre a importância de dar esse freio ao jovem, da gente como, né, está nesse processo externo, dar esse freio para o jovem. Como é que a gente poderia fazer? Assim, de dar esse contorno para ele, né? De ajudá-lo a pensar nesse futuro, né? É possível? Será que é possível, nesse momento em que você conversa com seu filho, perguntar: meu filho, quais são os seus sonhos? O que você imagina que vai ser sua vida aos 30, aos 40? O que você... Aquela velha pergunta, o que você quer ser quando crescer? É até ofensivo falar isso para o jovem, o que você quer ser quando crescer, mas quem sabe compartilhar os sonhos que você, como adulto, tinha na idade dele, né? O que você gostaria de fazer quando você tivesse a minha idade? Como você gostaria que sua vida fosse? E eles vão resistir no início, sabe? No início eles vão achar: pai, que bobagem, mãe, que bobeira e tal, não sei o quê. No início eles vão resistir, mas não desiste. Essas conversas frequentes sobre o que vamos fazer e tal, isso ajuda a eles poderem compreender que o presente é passageiro. Porque como para a adolescência, eu falei para vocês dessa sensação de limitação, é de uma intensidade tão grande que eles querem viver tudo agora, nesse momento, não aguento esperar absolutamente nada. E nós, enquanto adultos, precisamos também informar para eles que o futuro é bom. Eles recebem uma maciça informação que o futuro não é bom. Não tem nada lá melhor do que eu estou vivendo aqui. Então, quando eles experimentam isso, não só aumenta a intensidade de querer viver no presente tudo de uma vez, como também não impulsiona a fazer movimentos novos para frente. Então, nós que somos os do futuro, porque a gente já passou pela idade deles e já atravessamos, né, muita coisa, nós precisamos dizer para ele que o futuro vale a pena, sim. Por mais complicado que esteja nesse momento,
que a nossa vida esteja muito restrita, o futuro é bom sim. O futuro é necessário para todos nós. O futuro nos reserva não milagres. O futuro não está parado esperando a gente. O futuro é a gente que faz. Então, o que hoje nós estamos fazendo juntos para que o nosso futuro seja bom de viver? O que nós juntos estamos fazendo, né, por isso? Então, você, junto com seu filho, com seu sobrinho, ou com seus evangelizandos, poder pensar junto sobre esse futuro que a gente está fazendo agora, porque é isso que a doutrina ensina para a gente. Hoje, o presente é o futuro de ontem. Então, como eu vivi minha vida ontem, mostra como eu estou vivendo e deu pistas do que eu estou vivendo hoje. Quando a gente conversa sobre gênero de provas, é isso. Olha para a sua vida agora e vê o que se repete de desafio, você vai identificar ali o gênero das provas que você combinou consigo de atravessar. Então, hoje, aqui no presente, eu já estou construindo, o Leon Denis usa esse termo bonito, né? Ele diz que nós somos arquitetos do destino. Nós somos arquitetos do nosso destino. Então, hoje, você já está desenhando a planta da sua vida futura. Seja ela aqui, mais tarde, mais velhinho, ou seja, no mundo espiritual. E um dos objetivos claríssimos que Allan Kardec tem no livro Céu e Inferno é isso. Por que é tão importante para a gente escutar o depoimento dos desencarnados? Porque eles mostram com todas as letras que o que eles vivem hoje no mundo espiritual é resposta de como eles viveram a vida aqui na Terra. Então é para a gente começar a pensar, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? O que eu trouxe para o mundo? Será que eu estou conseguindo compartilhar o que eu trouxe? Os meus talentos, né? As minhas características, as minhas conquistas. Estou conseguindo compartilhar o que eu trouxe, né? Será que eu estou usando todas as minhas possibilidades para que eu possa me sentir missão cumprida com o meu coração, né? E olhando para o futuro, o que eu ainda quero que a minha vida seja? Para onde eu ainda quero dirigir a minha vida, né? Então, acho que é isso que a gente pode fazer pelos nossos meninos, né? Nossos eternos meninos. É verdade. Olha, gente, o programa está ótimo, mas ainda tem um tempinho. Thelma, tem alguma pergunta, alguma coisa para colocar ainda, Thelma? Então, eu acho que a gente pode partir para a questão do autoconhecimento, né, Miriam? Você tem alguma colocação? É porque a Ana Teresa falou uma coisa interessante, desse olhar, desde o começo, né, desse olhar de futuro. Talvez esse olhar de futuro também me exija, no bom sentido, que eu me conheça um pouco das minhas emoções, dos meus pensamentos, aonde está a minha maior atenção, se é na minha vida encarnada, que é temporária, ou ela também já divide um pouquinho, né? Porque a gente ainda não está igualzinho assim, mas a gente divide um pouquinho com as nossas questões espirituais, de sermos pessoas do bem, pessoas mais éticas, né? Como esse autoconhecimento pode nos ajudar nessa valorização da vida, Ana Teresa? Vamos pensar como é que seria se não tivesse autoconhecimento. Acho que isso ajuda a gente assim. Se a gente não sabe nada sobre a gente, se a gente não tem clareza dessas forças interiores que a gente tem, que são inúmeras, se a gente não reconhece os nossos movimentos na vida, o que acontece? A gente fica ao sabor do destino. A gente fica ao sabor dos desejos dos outros. A gente leva a nossa vida como as pessoas acham que a nossa vida deve ser. E não nos sentimos felizes porque a vida não tem a nossa cara, né? Então, a Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz que o autodescobrimento começa por um incômodo. Incômodo com o quê? Com quem a gente é, com a vida que a gente está levando. E é isso. Quando a gente começa a ficar incomodado com a nossa vida, a gente fica incomodado de como as coisas estão acontecendo, aí a gente tem vontade de mudar. O que a gente quer mudar, né? É porque a vida não tem o meu rosto. Eu estou levando uma vida que as pessoas dizem que é boa, estou levando uma vida que é legal para todo mundo, mas e para mim é boa? Então, o autoconhecimento, ele tem isso como fio mestre, que é aproximar o espírito da sua essência. Ou seja, eu poder me lembrar de quem sou eu, afinal, quem sou eu? E o que eu vim fazer aqui nessa encarnação? Que proposta eu trouxe para mim, para eu poder cumprir? Então, esse compromisso do espírito consigo mesmo, ele não acontece de modo automático.
esse compromisso, essa lembrança do compromisso, precisa de um encontro eu comigo. Só que, geralmente, esse encontro começa com esse desconforto. Tá tudo certo do lado de fora, mas aqui dentro eu não estou bem. Tá tudo certo, eu não tenho nem que reclamar. As pessoas falam muito, não tenho que reclamar da minha vida, né? A minha família é boa, meu trabalho é bom, minhas contas estão pagas, mas olha só, a reencarnação é mais. A gente não reencarnou para pagar conta, né, gente? Então, pagar conta, ok, é ótimo, isso faz parte da sua responsabilidade, mas finalidade da vida é outra coisa. Então, eu gosto de dizer, essa é a grande diferença entre satisfação e felicidade. Satisfação é você preencher uma lista, ticar tudo que você fez naquele dia. Eu vou na feira, pagar conta, eu vou no banco, estou satisfeito que eu dei conta da lista. Agora, felicidade é outra coisa. Felicidade é um encontro da alma consigo. Felicidade é quando aquilo que eu sonho, aquilo que me deixa com a alma leve, aquilo que me dá uma sensação de nada faltar, conexão espiritual, sensação de que a vida é sagrada. Isso é quando eu consigo me encontrar comigo. Significa dizer que a maior parte do tempo a gente está desencontrado de si, né? E é por isso que a gente sente solidão. Solidão é o desencontro da alma consigo. Quando a alma se encontra com ela, a solidão passa. Só que a gente não sabe o que é isso, né? A gente fica achando que solidão é falta de alguém fora. Não, solidão é falta de si. Então, o autoconhecimento, ele tem esse grande tesouro para nos oferecer. O autoconhecimento é a chance da minha vida ter a minha cara. Isso. Nossa, fantástico. Não, Thelma? O nosso bate-papo com a Ana Tereza hoje? Maravilhoso. Pena que eu tenho certeza que se deixássemos nosso papo vai se estender. Isso não impede que a gente converse outras vezes, não é verdade? Nossa, Não, olha, passa tão rápido, né, gente? Isso aqui é um papo. Passa muito rápido. E os temas são tão importantes. E porque uma coisa leva a outra. Vocês não imaginam a minha cabeça, gente. Então, minha boca... Fica borbulhando. Fica borbulhando. Fale, Thelma. Não, estou falando, fica borbulhando de coisas, de assuntos para ir colocar. Com certeza, com certeza. Mas foi um enorme prazer, viu, conversar com vocês. Muito obrigado, viu, pelo convite. Nós agradecemos que você tenha aceitado o convite, tenha batido conosco esse papo tão importante, tão motivador, né, tão esclarecedor. Infelizmente, nosso tempo se esgota. Nós gostaríamos de avisar os nossos internautas que o Papo Espírita vai ao ar sempre, todas as quintas-feiras, às 19 horas, no canal da Comunhão no YouTube. Também temos cerca de 40 podcasts no Spotify, para quem se interessar. E quem gostaria de mandar uma mensagem, escrever um e-mail, pode usar o e-mail tv@comunhãoespírita.com. Vamos agradecer imensamente a sua participação, Ana Tereza. Eu que agradeço. Agradecer a você, Thelma. Obrigada. E aos internautas que estiveram Thelma, conosco. Obrigada, Miriam. Obrigada. E os internautas que tenham, né, que o papo de hoje tenha sido bastante esclarecedor, como foi para todas nós aqui hoje. Então, até mais. Até a próxima, internautas. Até mais, Thelma. Até mais, Ana Tereza. Tchau para vocês. Meninas. Até breve. Obrigada. Até breve.